Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Microsoft Word 2010. Antes de começar, eu gostaria de falar para você do site www.provasdeti.com.br. Nesse site você vai encontrar vários materiais para os concurseiros de plantão da área de TI. Além disso, nós temos a rede social dos concurseiros de TI, www.itinerante.com.br. Lá também você encontra diversas dicas, material e bate um papo direto com os professores da rede itinerante. Bem, quem sou eu? Meu nome é Alexandre Lene Carneiro. Eu sou formado em Tecnologia em Processamento de Dados em 92. Sou mestre em Ciência da Computação pela UNB na área de Inteligência Artificial em 99. E sou certificado Microsoft MCP. Na área pública, hoje eu sou analista de Planejamento e Orçamento, APO, lotado na Secretaria de Patrimônio da União do Estado de Goiás. Iniciei minha carreira como analista de planejamento na Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos em Brasília. Depois eu fui transferido para Goiânia para trabalhar na SPU. E pretendo ficar nesse cargo por muitos anos. É um cargo que eu gosto bastante, o trabalho é interessante, tem várias áreas para você atuar. Como professor, hoje eu sou professor de informática para concurso. Gosto muito do ambiente virtual, gosto muito de fazer aulas online, aulas em PDF, responder questões no site. Gosto muito desse contato diuturno com os meus alunos. Eu lecionei em cursos técnicos desde os 18 anos, já dei aula no Senac, na Data Control, já dei aula na faculdade Unip como estagiário, já dei aula no colégio. Já montei uma escola de curso de informática básica aqui em Goiânia, até que eu deixei tudo para ir fazer mestrado, então passei a dar aula nas faculdades de Brasília. Fui coordenador da Unip por 9 anos, fui professor efetivo, 40 horas na Unieuro, desenvolvi pesquisa nos dois, fui professor inclusive da UNB como substituto e passei por várias outras instituições lá em Brasília. Hoje eu sou APO e leciono informática para concurso. É o que eu gosto de fazer. Você pode ter mais informações lá no meu profile do itinerante. O endereço está aí na tela para você. Sobre esse curso de Word que eu preparei para você, eu optei por dar aula com o Word 2010. Primeiro que a gente já pode perceber que essa versão do Word 2010, está sendo o foco dos concursos deste ano. Vários concursos já estão trabalhando com a versão 2010. Isso indica para a gente que a tendência é que todas as bancas, todas as provas comecem a trabalhar com 2010. Em segundo lugar, porque quem sabe o Word 2010 sabe o Word 2007 e consegue responder questões do Word 2003 com pouca dificuldade. No pior caso, ele precisa estudar apenas os menus para saber aonde estão as funcionalidades do Word 2010 e saber quais são as funcionalidades novas. Mas as funcionalidades principais, elas se mantêm. Talvez o que mude é o jeito de chegar naquele comando, o jeito de você executar o comando, aonde ele está, onde é que o botão foi colocado, deixar de ter menu para ter outra maneira de acessar. Outro detalhe que é importante dizer é que esse curso de Word é para concurso. E é para concurso que tem lá noções de informática. Então é um curso voltado para concurseiro, não é um curso para quem pretende usar o Word profissionalmente, apesar de conter bastante dicas, bastante exemplos. A pessoa pode até usar para trabalhar, para aprender a usar melhor o Word. Mas o nosso foco é matar questões, não é aprender, ficar exímio operador do Word. Então nem todas as coisas que a gente faz no Word a gente vai ensinar. Eu vou ensinar você aquilo que vai fazer você resolver a prova de uma maneira fácil de entender. Esse é o meu objetivo. O Microsoft Office 2010 é um pacote de aplicativo para escritório. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Office 2010 é um conjunto de programas que ajuda as pessoas a trabalhar no escritório. Na verdade é porque no início esse conjunto de programas era muito utilizado pelas empresas, pelas organizações. Não era muito comum a gente usar em casa. Agora todo mundo usa o Office 2010. Todo mundo usa o Office pelo menos. Todo mundo tem um pacote de escritório em casa. A gente usa para fazer as atividades mais simples, mais corriqueiras, mais do dia a dia. Antigamente eram voltadas para o dia a dia do escritório. Agora
Os trabalhos escolares já são feitos no pacote Office. Bom, os aplicativos principais são esses que eu anotei aí: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access e Publish. Pelo menos na versão 2010. Os aplicativos vão mudando de uma versão para outra. Os mais cobrados certamente são Word e Excel. O PowerPoint e Outlook aparece aqui e ali. E o Access aparece mais raramente e ele é bem especificado no edital. É importante a gente ter foco na hora de estudar o Office. Estudar o Word e Excel é o principal, é o que mais é cobrado. Além disso, esses aplicativos são imensos, tem coisa demais para estudar. Vale a pena você concentrar naquilo que mais é cobrado. Então a gente tem que focar no que cai mesmo na prova. Não adianta ficar explorando coisas que nem sempre vão ser cobradas, que raramente vão cair na prova. De repente você vai gastar horas de estudo para alguma coisa que vai cair uma vez no ano. E às vezes nem é o seu concurso. Então, vale a pena ficar craque primeiro naquilo que cai certeza, para depois poder estudar o resto. Nesse contexto, preste muita atenção às funcionalidades, às coisas que o Word pode fazer. Elas são comuns entre as várias versões e até entre os vários aplicativos. Então, se eu sei negritar alguma coisa no Word, eu sei negritar no Excel. O botão é o mesmo. E até no BR Office. Então, existe essa tendência de unificar o jeito de mexer nos aplicativos. Então, se você aprende um, aprende o outro. É bom para a empresa que te vende, é bom para você que quer produtividade. Não deixe de prestar atenção no que é básico: manipular arquivo, formatação, impressão. É isso que é importante. Dentre os produtos que compõem a suíte Microsoft Office, temos, dentre outros, um processador de texto, um programa de planilhas de cálculo e um gerenciador de e-mails, denominados, respectivamente, processador de texto do Office, Word, processador de planilhas ou programa de planilhas de cálculo, Excel, gerenciador de e-mails, Outlook. Sequência: Word, Excel, Outlook. Nós encontramos esses itens aqui na letra E. O gabarito dessa questão é a letra E. E o que é o Word? O Word é um editor de texto. Ele é um programa que ajuda a gente a criar textos. Essa é a função principal dele. Ele trabalha com planilha? Sim, ele consegue desenhar tabelas e você poder até manipular essas tabelas, fazer até algumas fórmulas, mas não é o foco dele. Ele consegue colocar imagens e até mexer nessas imagens, fazer alguns efeitos? Consegue, mas não é o foco dele. O foco dele é o texto. Uma das vantagens de se utilizar o MS Word é a elaboração de apresentações de slides que utilizem conteúdo e imagem de maneira estruturada e organizada. Olha, você até pode usar o Word para fazer suas apresentações, mas falar em slides não combina com o Word. Slide vem do PowerPoint. Ele é preparado para fazer as suas lâminas. Ele é que é preparado para trabalhar com slides. O item aqui está errado. Ao iniciar o Microsoft Word sem abrir um documento específico, a janela do programa que aparece exibe um documento em branco. Nós temos aqui nessa janela do Word alguns itens que vale a pena a gente destacar. Primeiro, a barra de títulos, que é essa barra que aparece na parte superior do aplicativo. Do lado esquerdo da barra de título, nós encontramos esse ícone do Word, que dá acesso ao menu de manipulação da janela. Ao lado dele está a barra de ferramentas de acesso rápido. Você pode personalizar essa barra clicando neste ícone com a setinha para baixo e escolhendo as opções que você deseja exibir ou ocultar na barra. Essa barra foi feita para você colocar aqueles comandos que você mais utiliza, porque eles vão ficar sempre visíveis para você. Ao centro da barra de títulos, nós temos o nome do documento atual e o nome do aplicativo. Do lado direito, nós temos os ícones padrão do Windows para minimizar, restaurar ou maximizar e fechar o aplicativo. Fechando o aplicativo, ele vai também fechar o documento que está aberto. Ao se clicar o botão e aí ter uma figurinha, a janela do Word será maximizada. Errado! Esse botão é o minimizar. Quando tem só um risquinho na parte de baixo, é o minimizar. Quando tem um quadrado grande,
é o maximizar. Então, minimizar, ele recolhe a aplicação para ficar na barra de ferramentas, por isso tem só um risquinho. O maximizar, ele aumenta a janela da aplicação até ela ocupar a tela toda, por isso tem um retângulo. Quando eu tenho dois retângulos, como aqui, isso indica que eu tenho mais de um aplicativo, mais de uma janela. Aí ele chama isso de restaurar. Então nós temos aqui, ó, minimizar, o restaurar e o fechar. Abaixo da barra de títulos nós encontramos a faixa de opções. Ela ocupa toda a extensão da janela e ela permite que você localize rapidamente os comandos necessários para executar uma determinada tarefa. Ela apareceu na versão 2007 do Office, como uma forma diferente de acionar os comandos do Word. Na versão 2010, essa barra passou a ter a possibilidade de ser personalizada, bem como incluir uma tela nova dentro da guia arquivo. Essa tela nova agrupa os comandos de manipulação dos arquivos. A faixa de opções ela pode ser dividida em três partes. As guias, que aparecem aqui logo abaixo da barra de título, os grupos de comandos, que são agrupamentos de botões, e os botões em si, que executam uma determinada ação ou dão acesso a uma gama de opções para você poder trabalhar. Existem abas, chamadas abas de contexto, que só aparecem em determinadas situações. Por exemplo, quando você insere uma tabela, vai aparecer as ferramentas de tabela, duas abas especiais para os comandos que trabalham com a tabela. Da mesma forma, se você tiver com uma imagem selecionada, aparece o grupo formatar da ferramenta de imagem. Selecionando esse item, eu vejo comandos específicos para trabalhar com imagens. Mais adiante nós vamos trabalhar com isso. Se você gosta de uma tecla de atalho assim como eu, pressione a tecla Alt e o Word vai mostrar para você, associado aos itens possíveis na tela, algumas teclas que permitem acessar diretamente aquela opção. Por exemplo, a letra C abre a página inicial, a guia página inicial. Imediatamente, os botões da página inicial, da guia página inicial, ficarão disponíveis para você. Se eu apertar, por exemplo, FF, eu acesso diretamente a seleção de fontes. É interessante observar que se eu pressionar a tecla Alt, eu ganho acesso à faixa de opções. Usando a seta do teclado, eu posso me movimentar dentro das guias e até dos grupos. Ainda na faixa de opções, observem os grupos. Alguns deles contêm um ícone chamado acionador da janela de diálogos. Ao clicar, eu consigo ter acesso à janela de diálogo que permite escolher várias opções relacionadas àquele grupo. Outros grupos possuem uma galeria de opções que permite você fazer uma seleção visual da formatação que você deseja. No canto direito da faixa de opções, encontramos o ícone que minimiza ou maximiza a faixa de opções. Ele oculta e mostra a faixa de opções. Vamos agora ao modo de exibição Backstage, também conhecido como guia arquivo. A Microsoft reuniu nesta guia várias informações sobre o seu documento. Nós encontramos no botão Informações diversas informações sobre o documento e algumas ações importantes, como proteger o documento, como verificar problemas, gerenciar versões e algumas informações importantes sobre este arquivo. Observe as outras opções. Aqui é permitido salvar e salvar como, abrir e fechar. A opção salvar salva o trabalho atual. Na opção salvar como, você pode salvar o seu arquivo com outro nome, preservando o original. A opção abrir abre uma janela de diálogo para você escolher um arquivo já existente. E o fechar fecha o trabalho atual. No Microsoft Word, há um comando em que, após salvar um documento, pode-se salvá-lo novamente com outro nome, no mesmo local ou em local diferente. Trata-se do comando. Qual comando permite eu salvar um documento com outro nome? Ainda mantém o documento original. É o salvar como. É a opção que permite que você salve o seu arquivo com outro nome. Eu posso escrever o nome que eu quiser aqui e ele vai salvar. E posso inclusive escolher outro local para poder salvar o meu arquivo. A vantagem até de fazer isso é que você preserva o original.
Então até fica uma dica para quem gosta de trabalhar com Word. Você está digitando seu texto, salvou. No outro dia, quando você for continuar, você abre e salva como. Assim você preserva o original. Se você fizer alguma coisa errada nas alterações, você tem como voltar atrás. A opção Salvar Como, disponível no menu das aplicações do MS Office, permite que o usuário salve o documento correntemente aberto com outro nome. Nesse caso, a versão antiga do documento é apagada e só a nova versão permanece armazenada no computador. Duas coisas para a gente observar aqui. A opção Salvar Como, ela realmente deixa você salvar o documento com outro nome. Só que aí ele vai manter a versão antiga, não tem nada de apagar, fica as duas. Então eu salvo esse documento com outro nome, o documento antigo continua como era. É uma ideia para você não perder o documento anterior. Agora, quando ele fala aqui disponível no menu das aplicações do MS Office, é porque essa questão era de uma versão anterior. Agora eu tenho aqui a guia arquivo, nela eu tenho um salvar como. Quando eu clico aqui, ele permite que eu digite o outro nome e salve o arquivo. Eu vou ficar com os dois. Então essa questão está errada. Na guia recente, encontramos os arquivos que nós trabalhamos nos últimos tempos. Na guia novo, nós podemos criar um novo documento. Esse documento pode ser baseado em modelos já existentes, modelos que estão presentes no Office via internet, e podemos criar um documento em branco também. A guia Imprimir fornece uma visão de como o documento será quando impresso e permite selecionar várias opções de impressão. Quantidade de cópias, qual a impressora você vai imprimir, opções desta impressora, se você vai imprimir todas as páginas ou algumas páginas específicas, quais as páginas você quer imprimir, imprimir em um lado ou em dois lados. Esta opção depende da impressora. Se a impressora aceitar a impressão automática nos dois lados, essa opção estará disponível aqui. Agrupado ou não. Na opção agrupado, eu imprimo o documento por completo antes de iniciar a próxima cópia. No desagrupado, eu imprimo todas as cópias da página 1, depois todas as cópias da página 2, depois todas as cópias da página 3 e assim sucessivamente. A orientação que eu quero utilizar, se é a orientação retrato, com aquela folha em pé, ou se é paisagem, com a folha deitada. O tamanho do papel, as margens do documento e quantas páginas por folha eu quero imprimir. No último item, configurar página, abre uma janela de diálogo onde eu posso fazer várias configurações de uma só vez. No MS Word 2000, qual o comando de teclas de atalho utilizado para acionar o comando imprimir? Letra A, Ctrl I, letra B, Alt I, letra C, Ctrl I, P, letra D, Alt P ou letra E, Ctrl P? As pessoas costumam pensar que é Ctrl I, porque vem do I de imprimir. Mas na verdade a origem é americana, é em inglês, é Ctrl P, P de print, imprimir. Gabarito, letra E. Salvar e enviar permite você enviar o seu documento por e-mail, salvar em algum local específico na internet, salvar no local para compartilhamento, publicar no seu blog, entre outros. O item Opções abre uma janela de diálogo para você poder personalizar o seu aplicativo. Vamos criar um documento novo. Observe os modelos disponíveis. Vamos clicar nessa opção Modelos de exemplo. Observe os vários modelos que o Office oferece para você. Ao selecionar um modelo, ele é ampliado do lado direito da tela. Assim fica mais fácil você escolher um desses modelos para poder utilizar no seu trabalho. Clicando em Criar, o documento é aberto já naquele modelo. Agora basta você substituir os dizeres que estão aqui pelos dizeres do seu interesse. Ao clicar o botão Salvar, na primeira vez é aberta a janela do Salvar Como. E agora eu posso escolher o nome do arquivo, a localização onde eu quero salvar este arquivo e o tipo do documento.
O padrão do Word é o DocX, que é um documento do Word 2010 e 2007 sem a presença das macros ou códigos de programa. Se eu quisesse salvar macros, então eu deveria escolher a opção DocM. Este é o documento habilitado para macros. Essa foi uma importante mudança que a Microsoft fez, pois separou os documentos que contêm macros dos documentos comuns. Isso significa que aqueles documentos que podem conter vírus são separados dos documentos comuns do Word. Se eu quero que este documento possa ser editado nas versões anteriores a 2007, então, ao salvar o documento, eu tenho que escolher o tipo adequado. No caso, documento do Word 97 a 2003. Observe que a extensão do documento imediatamente é alterada para doc, que é o padrão dessa época. Ao salvar, o meu documento é percorrido pelo verificador de compatibilidade e os itens que não são compatíveis são informados. É possível que vários itens não estejam disponíveis na versão anterior, e aí eu posso ter uma alteração. Veja, a cor do documento aqui ficou prejudicada. E o Word incluiu aqui na barra de título o texto modo de compatibilidade. Isso significa que este documento está trabalhando no modo de compatibilidade. Algumas opções e até comandos ficarão indisponíveis. É possível alterar a forma de visualização do documento. Você pode, por exemplo, reduzir o zoom aplicado à página de forma a visualizar mais de uma página de uma só vez. Ou aumentar a página para poder observar detalhes no que você está escrevendo. Além do zoom, você pode selecionar outras opções de visualização. Aqui à esquerda do zoom, veja. Elas são encontradas também na guia Exibição. Veja, são os modos de exibição de documento. Layout de impressão, leitura em tela inteira, layout da web, estrutura de tópicos e rascunho. O layout de impressão é um modo de exibição de um documento ou outro objeto da forma como ele aparecerá quando for impresso. Então, quando você imprimir este documento, é dessa forma que ele será impresso. É dessa forma que ele vai aparecer no papel. Então, itens como os cabeçalhos, notas de rodapé, coluna e caixa de texto aparecem nas posições reais do documento. Use esse modo para ver como o texto, os elementos gráficos e os outros elementos que você utilizou serão posicionados na página impressa. A leitura em tela inteira é uma ótima opção para ver o documento, para ler o documento, porque ela oculta todas as barras do documento, de modo a você poder visualizar melhor os itens da página. A leitura em tela inteira oculta as barras do seu documento, facilitando a leitura em tela. O modo de exibição layout da web mostra o documento como ele é visto pelo navegador web. O modo de exibição de estrutura de tópicos vai mostrar o seu documento com seus títulos, subtítulos e textos, e permite que você aplique as ferramentas de níveis de títulos aos seus itens do texto. Nós vamos aprender essa ferramenta mais adiante. Finalmente, o modo de exibição rascunho. Ele é um formato mais simples, que permite você aplicar diversos recursos de produção de texto, mas não visualiza o texto como ele será impresso. O Word é um aplicativo que permite a edição e a formatação de textos, tabelas e imagens, mas, diferentemente do pacote BR Office, sua utilização está limitada a computadores com sistema operacional da família Windows. Essa afirmativa está errada. Existe inclusive o Word para o Apple Macintosh, SCO e Unix e outros. Bem, e assim nós encerramos nossa primeira aula.